às 19 horas do dia 14/12/2015, havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos para ficarem em pé para a oração de abertura. Peço ao vereador César Paulo Lava para a oração de abertura. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço ao primeiro secretário para ler a ata de sessão anterior. Câmara Municipal de Guamiranga para a sessão ordinária e havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o presidente Natan Pontarolo declarou aberta a presente sessão ordinária com a presença dos senhores vereadores César Paulo Lava, Cleberson Kojak, Haroldo Kelt, João Sávio, José Jauri Lourenço de Oliveira, Luiz Antônio Panco, Marcos Arleinas e Nelson Fila. O presidente Natan Pontarolo, declarando aberta a presente sessão e logo após a oração de abertura, pediu ao primeiro secretário, vereador Luiz Antônio Panco, para que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2015, que entrou em votação e foi aprovada por unanimidade. Logo após, o presidente solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura do expediente do dia, na emenda modificativa número 1 de 2015, ao projeto de lei número 29 de 2015, de iniciativa do vereador Natan Pontarolo, o qual foi encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Ofícios número 149 de 2015, de iniciativa do Legislativo Municipal. Ofício número 17 de 2015, de iniciativa da Comissão Especial de Inquérito número 1 de 2014, o qual encaminha o relatório final desta comissão para que sejam tomadas as medidas cabíveis, o qual logo após sua leitura entrou em votação e conforme o artigo 60 do Regimento Interno foi votado inicialmente o encaminhamento de cópias do processo ao Ministério Público para possível apuração e aplicação de sanções civis ou penais ao vereador Marcos Arleinas e os demais envolvidos, o qual foi aprovado por 5 votos a favor e 4 contrários. Votaram a favor os vereadores César Paulo Lava, Cleberson Kojak, João Sávio, Luiz Antônio Panco e Natan Pontarolo. Votaram contra os vereadores Haroldo Kelt, José Jauri Lourenço de Oliveira, Marcos Arleinas e Nelson Fila. Logo após, foi votado a criação da comissão processante em face do vereador Marcos Arleinas, o qual foi aprovado por 5 votos a favor e 4 contrários. Votaram a favor os vereadores César Paulo Lava, Cleberson Kojak, João Sávio, Luiz Antônio Panco e Natan Pontarolo. Votaram contra os vereadores Haroldo Kelt, José Jauri Lourenço de Oliveira, Marcos Arleinas e Nelson Fila. Então passou-se a ordem do dia, com o projeto de lei número 28 de 2015, de iniciativa do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guamiranga para o exercício de 2016, o qual entrou em primeira votação e foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 34 de 2015, de iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder abono salarial aos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino, em efetivo exercício no ensino fundamental e infantil, com recursos vinculados ao Fundeb e da outras providências, o qual entrou em primeira votação e foi aprovado por unanimidade. Então passou-se aos assuntos diversos e, conforme o artigo 164, seus parágrafos do Regimento Interno, o presidente deu a palavra ao vereador Marcos Arleinas, parabenizou o senhor Edmilson Pedro Resch por ser eleito novo diretor do Colégio Estadual Francisco Ramos
Então, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão. Convocou a sessão ordinária para o dia 14 de dezembro de 2015, às 19 horas, neste mesmo local. Então, lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada, segue assinada pelos presentes. A ata que foi lida encontra-se em discussão. A ata que foi lida encontra-se em aprovação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário para ler que consta no expediente do dia. Câmara Municipal de Guamiranga, indicação número 28, 2015. Súmula. Melhoria da ponte. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o vereador que subscreve a presente, após ouvido o plenário, indica a senhora prefeita municipal para que seja realizada melhoria de ponte na estrada principal próxima à propriedade do senhor Acir Dal Santos, na localidade de Barreiro, neste município. Guamiranga, 14 de dezembro de 2015. Cleberson Cordiac, vereador. Justificativo. Tal indicação foi a pedido da comunidade, tendo em vista que tal ponte possui problemas estruturais, podendo vir a causar acidentes. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal. A palavra está livre ao expediente do dia. Referente ao expediente do dia. Peço ao primeiro secretário para ler o que consta na ordem do dia. Prefeitura Municipal de Guamiranga, projeto de lei número 28, 2015. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município de Guamiranga para o exercício de 2016. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para a apreciação desta Casa de Leis o presente projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2016. A receita estimada é de R$ 24.582.078. O valor fixado para a despesa do Executivo foi no valor de
R$ 20.564.206. Para o Legislativo, o valor de R$ 1.059.000. E para o Fundo de Previdência de Guamiranga, R$ 2.958.872. Assim esperamos e contamos com a atenção dos senhores vereadores para apreciação desse projeto dentro das normas regimentais. Thelma Regina Bilow Fenker, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 28/2015 encontra-se em discussão. Projeto de Lei número 28/2015 encontra em segunda votação o vereador Luiz Antônio Panco, vereador Clécio Cordiac, Sim. vereador José Jauri, Sim. vereador Nelson Fila, Sim. vereador João Sávio, Sim. vereador Haroldo Kelt, Sim. vereador César Paulava. Sim. Aprovado. Emenda modificativa número 1 de 2015. Projeto de Lei número 29/2015. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e no que dispõe o regimento interno, submete à apreciação do plenário a presente emenda modificativa ao projeto de lei número 29/2015, de iniciativa do Executivo Municipal, conforme se segue. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 17 do projeto de lei número 29, de iniciativa do Executivo Municipal. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Inobstante, o artigo 13 e seus parágrafos produzirão efeitos a partir da regulamentação do processo administrativo pelo Poder Executivo Municipal, o qual deverá contemplar, no mínimo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, os elementos necessários mínimos de validade do auto de infração, meios de notificação, meios e prazos de defesas, recursos, revogando-se as disposições em contrário. Artigo 2. A presente emenda entra em vigor a partir de sua aprovação. Sala do Plenário, 30 de novembro de 2015, Naté Pontarolo, vereador. Justificativo. Senhores vereadores, considerando que o projeto original não contemplava o processo administrativo para a defesa do administrado autuado por eventual inobservância da lei, considerando os princípios constitucionais sacramentados na Carta Magna, quais sejam o contraditório e a ampla defesa, considerando a necessidade de garantia do exercício desses princípios, considerando o parecer jurídico no sentido da previsão legal para o uso do administrado das ferramentas de defesa, fez-se necessário a emenda modificativa que condiciona a produção de efeitos das penalidades da referida lei a partir do momento da regulamentação do processo administrativo, contemplando os requisitos mínimos de validade do auto de infração e os meios de defesa do administrado autuado. Atenciosamente, Naté Pontarolo. Emenda número 01/2015 ao projeto de lei número 29/2015 encontra-se em discussão. Sim. Aquele dia foi questionado bastante quanto à questão de entrar nas residências, nos pátios. Não sei se eu não entendi, mas parece que não diz nada sobre isso na emenda, né? Vai ser regulamentado daí o projeto. Não, assim, quando foi feito o parecer, foi abordado essa Sim. questão, onde naquele momento foi pontuado assim. Quando há, existe a questão do... Sim. Posso ler? Eu abordei no parecer, Isso, só um minutinho. que é onde o interesse público tem Foi da que Priscila? preponderar Mas doutora Priscila? esse particular. Ah, sim. É isso que... Foi isso que foi abordado, né? Uhum. Dado, claro, que na eventualidade... Aí isso vai dar emenda. Eu vou, minha parte, terá tudo o direito de estar incluído. Parecer jurídico, projeto de lei número 29/2015, de iniciativa do Poder Executivo. Súmula dispõe sobre as medidas permanentes de prevenção contra a dengue e aplicação de penalidades administrativas e da outras providências.
Em data de 9 de novembro de 2015, foi encaminhado pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação a esta assessoria jurídica o projeto de lei acima mencionado para o parecer inicial quanto às questões legais e constitucionais. Nos termos do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal de 88, a competência é cumulativa, ou seja, o município é competente para formular tratativas a fim de cuidar da saúde pública, da mesma sorte que o artigo 24, inciso 12, atribui competência concorrente ao município para legislar sobre a proteção e defesa da saúde. Em análise preliminar, verifica-se, salvo melhor entendimento, não conter o referido projeto de lei nenhum vício de origem quanto à legalidade ou constitucionalidade, seja quanto à sua iniciativa, seja quanto ao seu objeto. Todavia, faz-se imperioso algumas considerações. Emanam da Constituição Federal de 1988 as premissas quanto à parcela da responsabilidade do Ministério as premissas quanto à parcela da responsabilidade do município em ofertar saúde pública, atuando de forma preventiva e curativa. Assim, passemos à análise dos métodos propostos no referido projeto quanto à execução do seu mister. No que tange ao tema saúde pública, o município é obrigado, sob pena de responsabilidade civil, a obedecer políticas públicas de caráter preventivo e curativo, com vistas a ofertar à população um sistema de saúde pública eficiente. Em seu bojo, o projeto em tela prevê inclusive a entrada forçada dos domicílios em casos extremos, conforme artigo 13, inciso 6º, o que poderá suscitar dúvidas sobre o possível violação de domicílio. Não obstante, devemos ter bem claro a ponderação da relatividade do direito individual, onde o direito coletivo deve se sobrepor ao privado. Assim, a referida hipótese se justifica quando tem por finalidade impedir a intervenção episódica do município na propriedade privada, evitando o alastramento de doença e de característica epidemiológica. Ou seja, é a hipótese do direito individual quando injustificadamente utilizado como mero capricho particular, deve ceder frente ao direito supraindividual da coletividade à saúde, que vem a coadunar com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que além de fixar um rol taxativo, limitou algumas das possibilidades à determinação judicial, estabelecendo verdadeira reserva de jurisdição, como vejamos. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Com base nesse fundamento legislativo limitador, é que o projeto proposto, apoiadas no direito à saúde da coletividade, pode, com cautela, autorizar os servidores da área de saúde, independentemente de ordem judicial, a adentrar em imóvel desocupado ou fechado, que possa ser foco de endemias. Portanto, com fundamento em especial no poder de polícia administrativo, o município pode, através de seus agentes, ingressar em imóveis fechados e ou desocupados, ainda que contra a vontade do proprietário em área sujeita à epidemia, ressaltando que esse poder não é ilimitado, ou seja, sempre estará passivo ao crivo do judiciário, caso provocado, e ainda em nada ilide a responsabilidade do poder público na eventualidade de dano que poderá ser causado ao particular administrado. Não obstante, compulsando o referido projeto de lei,
não verificamos a hipótese de processo administrativo, momento em que o administrado infrator poderá ter seu direito de ampla defesa e contraditório garantido. Do ponto de vista eminentemente jurídico, o parecer é do retorno do referido projeto de lei ao Poder Executivo para que este retorne à origem ou ainda seja emendado por esta Casa para que o projeto em tela contemple o regramento do processo administrativo, abarcando, dentre os outros, os elementos necessários mínimos de validade da lavratura do auto de infração, meios de notificação, meios de prazos de defesas, recursos e dentre outros. Entretanto, em acolhendo o parecer jurídico com o retorno ao poder de origem, ou apresentado emenda por esta Casa, em sendo contempladas as sugestões, retorne o referido projeto para novo parecer. E, não obstante, em sendo mantido o projeto original, o mesmo deve ser apresentado em plenário e devidamente encaminhado às comissões para parecer, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação. Após o parecer das comissões competentes, em razão da proposição apresentada, deverá ser discutido e votado pelo plenário, respeitadas as disposições constantes da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, obedecidos os prazos previstos legalmente para fins de cumprimento regimental e validade do processo legislativo. É o parecer sob censura. Guamiranga, 20 de novembro de 2015, doutora Priscila Alves Sequinel, advogada da Câmara Municipal de Guamiranga. Obrigado. Emenda número 01 de 2015 ao projeto de lei número 29 de 2015 encontra-se em primeira votação. Vereador Luiz? Sim. Vereador Cleverson? Sim. Vereador José Jauri? Sim. Vereador Nelson Fila? Sim. Vereador João Sávio? Sim. Vereador Adolfo Kelty? Sim. Vereador César Paulato? Sim. Aprovado. Prefeitura Municipal de Guamiranga. Projeto de Lei Municipal número 33 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal de Guamiranga a promover empreendimento habitacional em conjunto com a Companhia de Habitação do Paraná Coapar em área de terra de sua propriedade e da outras providências. Justificativo, senhor presidente, senhores vereadores. Estamos encaminhando para apreciação desse legislativo o presente projeto de lei sob número 33 de 2015, que trata sobre promoção de empreendimentos habitacional em conjunto com a Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, em área de terra de propriedade desse município. O presente projeto faz parte do programa denominado Morar Bem Paraná, que tem como meta proporcionar moradia digna no campo e na cidade e transformar-se no maior programa habitacional do Estado, com um atendimento de até 100 famílias. Esta revolução habitacional atuará nas frentes construção de moradias urbanas e rurais, atendimento a pessoas que moram em áreas de risco social, regularização fundiária e melhorias habitacionais. As famílias beneficiadas pelo programa serão selecionadas por um conjunto de critérios que inclui renda familiar e número de integrantes. Terão prioridade famílias com renda mensal de até 6 salários mínimos e também terão acesso famílias que sofreram perda total ou parcial da residência em razão de catástrofes ou acidentes. Esse programa envolverá a parceria com o governo federal através dos agentes financeiros, Caixa Econômica Federal,
e Banco do Brasil, e ainda ao Governo do Estado, através de suas secretarias e demais entidades. Assim, visando dar respostas rápidas à população no atendimento ao direito à moradia, solicitamos a compreensão dos nobres vereadores na apreciação e aprovação com a máxima urgência do projeto em tela. Contando com a aprovação, colhemos o ensejo para renovar as expressões de nosso apreço e consideração. Thelma Regina Bilofrenque, prefeita municipal. Projeto de lei número 33 de 2015 encontra-se em discussão. Projeto de lei número 33 de 2015 encontra-se em primeira votação. Vereador Luiz Antônio Panco. Sim. Vereador Cleber Kodiak. Sim. Vereador José Jauri. Sim. Vereador Nelson Fila. Sim. Vereador João Sávio. Sim. Vereador Haroldo Kelt. Sim. Vereador César Paulo Lava. Sim. Aprovado. Prefeitura Municipal de Guamiranga, projeto de lei número 34 de 2015. Súmula: autoriza o Executivo Municipal a conceder abono salarial aos professores do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino em efetivo exercício no ensino fundamental e infantil com recursos vindos do Fundeb e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, demais nobres vereadores, o presente projeto de lei visa a autorização para pagamento de abono salarial de caráter excepcional no exercício financeiro de 2015, dada a obrigatoriedade de cumprimento ao artigo 22 da Lei Federal número 11.494/2007, conforme transcrição abaixo. Artigo 22. Pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efeito exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins disposto no caput deste artigo, considera-se: inciso 1, remuneração. O total de pagamentos devidos aos profissionais do Magistério da Educação em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes. Inciso 2, profissionais do Magistério da Educação, docentes profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Inciso 3, efetivo exercício, atuação efetiva no desempenho das atividades do magistério previstas no inciso 2 deste parágrafo, associadas à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. O abono é uma forma de pagamento que tem sido utilizada, sobretudo pelos municípios, quando o total da remuneração do conjunto dos profissionais do Magistério da Educação Básica não alcança o mínimo exigido de 60% do Fundeb. Portanto, esse tipo de pagamento é adotado em caráter provisório e excepcional apenas nessas situações especiais e eventuais, não devendo ser adotado em caráter permanente. Esclarecemos que no exercício de 2015 não será possível atingir o percentual mínimo exigido na aplicação dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério, tendo em vista a desoneração ocorrida em relação aos servidores municipais que realizavam o trabalho como docentes na Escola Municipal de Boa Vista, devido à estadualização das turmas do 5º ao 9º ano. Desta forma, houve uma redução nas despesas com remuneração dos profissionais ao magistério. Contando com a aprovação desse projeto, renovamos as expressões de nosso apreço e consideração.
Thelma Regina Bilou Schwenker, prefeita municipal. Projeto de lei número 34, 2015, encontra-se em discussão. Senhor presidente, esse já foi a primeira votação, agora vai a segunda votação também. Tem aqui a apreciação para o parecer jurídico, onde consta, onde não tem nenhum vício, né, doutor? Correto isso. Só reafirmando que para mim ainda ficou uma pendência, mas então tá bem. Projeto de lei número 34, 2015, encontra em segunda votação. O vereador Luiz Antônio Panco. Sim. Vereador Clésio Kodiak. Sim. Vereador José Jauri. Sim. Vereador Nelson Fila. Sim. Vereador João Sávio. Sim. Vereador Haroldo Kelter. Sim. Vereador César Paulava. Sim. Aprovado. Câmara Municipal de Guamiranga, projeto de decreto legislativo número 1 de 2015, iniciativa mesa diretiva, súmula, expõe sobre as providências relativas à conclusão da Comissão Especial de Inquérito número 1 de 2014. A Comissão Especial de Inquérito número 1 de 2014, instaurada pela Resolução número 11 de 2014, designada pela Portaria número 15 de 2014, pelos vereadores que a compõem, no uso de suas atribuições legais e em obediência ao que dispõe ao artigo número 60, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Regimento Interno, submetem à apreciação do plenário o presente projeto de decreto legislativo. Decreto legislativo. Artigo 1º. Determinar a abertura de comissão processante em face do vereador Marcos Arlenaz com vistas a apurar as ilegalidades dos contratos administrativos firmados pelo município de Guamiranga com as empresas de propriedade do vereador. Artigo 2. Segundo, realizar o encaminhamento das cópias de peças ao inquérito ao Ministério Público, visando a aplicação de sanções civis ou penais aos responsáveis pelos atos objeto da investigação. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala do Plenário, 11 de dezembro de 2015. Natan Pontarolo, presidente. César Paulo Lava, vice-presidente. Luiz Antônio Panco. Justificativo. O presente decreto legislativo tem a finalidade de dar cumprimento ao que determina o artigo 60, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Regimento Interno, tendo em vista a conclusão dos trabalhos realizados pela presente Comissão Especial de Inquérito, instaurada pela Resolução número 11 de 2014, com a designação de seus membros pela Portaria número 15 de 2014, e após a aprovação desse relatório em plenário, em sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2015. Natan Pontarolo, presidente da Câmara Municipal de Guamiranga. Projeto de decreto legislativo número 01/2015 encontra-se em discussão. Projeto de decreto legislativo número 01/2015 encontra-se em única votação. Vereador Luiz Antônio Panco. Sim. Vereador Clésio Kodiak. Sim. Vereador José Jauri. Contra. Vereador Nelson Fila. Contra. Vereador João Sávio. Sim. Vereador Haroldo Kelter. Não. Vereador César Paulava. Sim. Meu voto é sim. Aprovado. Os vereadores que vão integrar a comissão são Clérvison, João Sávio. Será realizado o sorteio para o novo membro, entre o vereador José Jauri e Nelson Fila. Decidiram sobre o relator e o presidente.
Recebida a denúncia, agora segue o sorteio. Será lavrada uma resolução com os fundamentos para a abertura dessa comissão. Vamos decidir então o presidente, o relator e o membro. Eu voto para presidente por João Sávio. Agora você. Pode ser? O presidente ficou João Sávio, relator Clércio Cordiak e membro Nelson Fila. Nada mais havendo na ordem do dia, passamos para os assuntos diversos. Com a palavra, nenhum vereador se inscreveu. Agradeço a presença de todos. Convoco a próxima sessão ordinária para o dia 21 de dezembro às 19 horas. E logo após a sessão especial para a eleição da nova mesa diretiva para o ano de 2016. Neste mesmo local, a presente sessão está encerrada.